Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Uma Vida Simplesmente Simples. Nós temos como objetivo esse canal procurar trazer a espiritualidade de Jesus, a maneira como Jesus viveu, agiu e principalmente ele agiu com as pessoas, nas relações entre ele e as pessoas. Então, antes de nós irmos para o texto de hoje, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, compartilhasse, comentasse, deixasse o seu like ou também deixasse o seu dislike, se caso você não gostou, é uma opinião. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, mas para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que lhe vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. O que é oração? Aí onde você está, pense nisso. O que seria o significado da palavra oração? Seria falar com Jesus? Sim, é falar com Jesus. Mas não é e não pode ser apenas isso. Então, muitos de nós, e por muitas vezes, nós pensamos que oração é falar, colocar nossos pedidos, as nossas inquietações para o Senhor. Mas é interessante a gente pensar que nesse capítulo 6, fortemente Jesus ele fala sobre a oração, que é algo que não deve aparecer. Então, ele diz no versículo, por exemplo, no versículo 2, quando você der esmola, não fique tocando trombeta. Todo esse capítulo 6, ele fala das ofertas, de dar as esmolas, fala da oração, e depois Jesus ele traz a oração do Pai Nosso, que é a oração como se fosse um modelo de oração para nós exercitarmos a prática da oração. Mas aqui tem uma palavra que é muito forte no versículo 5. Não sejam como os hipócritas. Então a palavra hipócrita, ela vem da linguagem do palco teatral. E como que isso acontecia? Na qual os artistas ou os atores, eles colocavam as suas máscaras para atuar, para serem um personagem. Então Jesus na oração ele traz justamente o oposto disso. Se o hipócrita ele usava máscara para ele atuar, na oração Jesus ele pede o quê? Não seja como os hipócritas. Ele pede para nós não sermos assim. Mas para Jesus, qual é o objetivo da oração? O objetivo da oração para Jesus é que para Jesus a oração ela deve ser simples. A oração ela tem muito mais a ver com a intenção do coração do que aquilo que eu falo na minha oração. Então, para Jesus, a oração ela precisa ser simples. Então, geralmente nós pensamos na recompensa que eu tenho após orar. Ou seja, eu oro, Senhor Jesus, eu preciso de um emprego, nosso interesse é pelo emprego, e não pelo que é mais importante que o emprego. Qual é a recompensa? A recompensa é a presença de Jesus, é a nossa relação com Ele, o nosso amor por Ele e não pelo que Ele pode fazer por mim. Não é proibido, você não é proibido de pedir coisas ao Senhor. Isso não é um problema. O problema é quando eu amo mais as coisas que Ele faz por mim do que Ele mesmo, que a presença do Senhor Jesus. Então, isso é uma oração simples. Eu amar Ele e não aquilo que Ele faz. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos com esse texto.
Para Jesus, oração ela deve ser simples. Simplesmente Ele, simplesmente a presença dEle é suficiente. O objetivo da oração também, nós aprendemos que a oração, ela, se não gerar ação em nós, é só religiosidade. Se você lê os evangelhos com bastante paciência, com bastante calma, você vai perceber que Jesus ele falava muito pouco. Ele fala na oração do monte, no Sermão da Montanha, no capítulo 4, e ele vai falando durante a caminhada, mas ele não para em público para fazer o seu discurso. Pouquíssimas vezes. Então, pensemos nisso. Muitas das nossas ações não precisávamos de orações. Por quê? Porque o propósito de Jesus é muito mais no como e não no porquê. Você pode perceber que Jesus, ele, em todo o seu ministério, era como, era uma ação, era a prática da vida dele. Poucas vezes ele falava. Então, por que eu falei isso no começo? Muitas das nossas ações não precisávamos de orações. Porque muitas vezes o que o Senhor ele quer de nós, para nós resolvermos as questões da nossa vida, é atitude, é ação, é fazer o que precisa ser feito. E por que depois, por a gente não ter ação, a gente está orando? Porque a gente deixou de fazer o que precisava ser feito. E por causa disso, a gente vai pedir socorro ao Senhor. Senhor, olha, me ajuda nisso, eu não consigo fazer tal coisa, eu estou com dificuldade em tal área da minha vida, por isso eu estou precisando da sua ajuda. Mas o Senhor, ele me deu vida para fazer o que precisa ser feito. E a oração, ela é muito mais uma relação com Jesus do que uma petição a Jesus. Então, quando nós levamos esse entendimento e quando nós adquirimos esse entendimento, a vida ela passa a ser mais simples e menos complicada. Então, que nessa semana que hoje nós estamos começando, que nós possamos refletir sobre isso. Oração ou ação? Pensemos nisso durante essa semana. Assim a gente vai ter muito mais atitudes e poucas vezes nós vamos ter palavras ao vento. Eu gostaria de estar orando por você nesse momento, encerrando esse vídeo. E que você possa compartilhar para que mais e mais pessoas ouçam a vida de Jesus, o ensino de Jesus. Senhor Jesus, nós precisamos da sua presença muito mais do que aquilo que o Senhor pode fazer. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo e que irá assistir esse vídeo, sua casa, sua família, e que eles possam desfrutar de uma semana realmente nova que o Senhor está preparando e já preparou para nós. Que o Senhor cuide de nós, do nosso trabalho, na nossa vida, e que eu possa continuar exercendo o meu chamado, o meu ministério, desta maneira, simples, através deste canal, mas sobretudo na minha vida. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e que o Senhor nos ajude e nos dê força para enfrentarmos o que tivermos de enfrentar e para nos parecer com o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana nova e que você possa exercitar isso, mais ação e oração para me relacionar com Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.